Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês para mais uma resolução de questão. Você sabe que é o seu treino antes da competição. Por quê? Na resolução, você acaba colocando toda a sua criatividade associado ao conhecimento teórico que se acumulou. Isso é importante, principalmente para você ter um tempo efetivo de resolução, né? Uma coisa mais rápida aí no caso. Vamos lá para a nossa questão agora. Dê uma olhadinha, sai do ar. O que ela falou? Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Qual delas não é uma proposição lógica? E aí, então, vamos resolver sempre. Eu sugiro para você, na resolução, de você criar aquele roteirinho para saber do que se trata, qual é o assunto, um roteiro mental, rápido, lê o enunciado, lê as alternativas, aí já cria o seu roteiro. Esse roteiro aí, ele busca o tema, o que eu devo fazer, né? Ter uma ideia do tempo que eu vou gastar, isso daí para poder tornar, né, a sua resolução mais efetiva. Vamos lá, vamos analisar essa questãozinha. O assunto, ele falou sobre proposição. Você sabe que proposição é um tema extenso, tem pedaços, né? Então, quanto mais específico for esses pedaços aí, mais fácil a sua resolução. Qual parte que ele quer? A definição de proposição. Ele quer que você reconheça entre ser proposição e não ser proposição aí no caso, né? Então você vai ter que aplicar o seu conhecimento de proposição para poder identificar aquela que não é. O tempo previsto para você resolver isso são 2 minutos. Por quê, professor? Porque esse tempo é diferente do meu tempo, né? É uma questão aí que envolve conhecimento teórico e eu gasto mais tempo fazendo a explicação, sempre como eu falo, né? Então, é uma questão teórica, sempre questões teóricas eu considero moderado, né? Porque eu preciso conhecer teoria, né? Preciso ter um forte, né, conhecimento teórico, tá certo? Por isso que eu considero moderado. E a resolução vai ser na aplicação do conhecimento teórico. Lembrando sempre que eu aviso, né, se tem o famoso atalho, não o macete entre aspas, né? O macete é o atalho do conhecimento teórico. Quanto mais conhecimento você tiver, né, mais fácil a sua resolução aí no caso, tá certo? Então, eu já sei do que se trata, eu já sei o que eu estou procurando, agora eu vou para essa ação. Né? E aí, quando você vai resolver a questão, o que acontece? Né? Ele fala qual das alternativas não é proposição, qual das alternativas é proposição. Né? Então, existe, né, um tipo de raciocínio chamado identificar o intruso. O que é o intruso? É um tipo de raciocínio. Né? É um tipo de raciocínio. Ele busca, no caso, identificar um elemento dentre vários de um grupo que não tem a mesma característica. Né? Então, você vai identificar nas alternativas, que são 5, uma que não tem a mesma característica das outras, que é chamado de intruso. E aí, então, né, você vai pensar como fazer esse trabalho com o intruso aí no caso. Né? Então, ele fala assim: eu quero identificar a alternativa que não tem uma proposição. Então, eu vou atrás do intruso aí no caso. Lembrando que ele fala: não tem uma proposição. Ok? Então, é isso que eu vou pensar. Então, por que né, eu falei que o assunto é proposição e a definição, né? Na realidade, a definição me leva ao reconhecimento. Então, quais são as características, né, de uma proposição? É uma sentença declarativa que pode ser julgada verdadeira ou falsa, né? Essa é a ideia de uma proposição. Agora, quando que não é proposição? Quando falhar pelo menos um dos dois, né, casos aí. Então, por exemplo, eu tenho nessa situação a interrogativa não é proposição. A frase exclamativa não é proposição. A frase imperativa não é proposição.
né? A frase sem verbo não é proposição. O que mais? Né? A frase autogerada, né? No caso lá, que vai gerar um paradoxo, chamado paradoxal, não é proposição. Né? A sentença aberta não é proposição. Então, todas elas se enquadram com cara de não proposição. Então, quando eu for buscar nas alternativas, eu estou buscando, eu estou procurando alguma frase com essas características: interrogativa, exclamativa, imperativa, paradoxal, autogerada, sem verbo e fechada. Então, esses 6 casos aí não caracterizam uma proposição. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir direto para as alternativas, já buscando, no caso, aquela que não é proposição. Ou eu posso eliminar as que são proposições, para depois sobrar, né, a que não é proposição. Particularmente, quando ele fala assim, proposição, não é proposição, eu já vou atrás daquelas frases mais fáceis de serem identificadas visualmente, né? Então, quando ele fala em interrogativa, tem um sinal de interrogação no final, né? A exclamativa tem o sinal de exclamação. Essas duas são fáceis, porque a hora que você bater os olhos, você já vê, né? Então, se é para achar proposição, ela está eliminada. Se é para achar a não proposição, ela é candidata, com certeza é aquela. Então, interrogativa, exclamativa, imperativa, né? Elas são mais fáceis de serem visualizadas, né, na nossa resolução. Então, isso daí chama-se buscar o intruso, identificar o intruso. É um tipo de raciocínio. Às vezes, ele é a própria pergunta, né? Mas quando você busca o elemento diferente dentre as alternativas, você está buscando o intruso aí no caso, tá certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos correr atrás daquela que não é proposição? Então, o que eu tenho na lista, né? Exclamativa, imperativa, né? Interrogativa, né? Autogerada, sem verbo, né? Então, nós temos essa daí. Vamos bater os olhos para verificar? Olha lá, na última alternativa, na alternativa E, nós temos uma interrogativa. É isso? Se ela é interrogativa, não é proposição lógica. Não pode ser considerada como proposição lógica. Então, nesse caso aqui, foi mais fácil a gente buscar, né, aquela que não é proposição. Então, de um modo geral, seria interessante você identificar o que não é. É mais rápido no caso, né? Então, situações bem visuais, eu aconselho. Por isso que eu digo, é uma questão de 2 minutos. Se você sabe, né, aquilo que não caracteriza proposição, quando você bate os olhos, você, né, já identifica essa própria alternativa. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Então, as interrogativas não caracterizam uma proposição lógica, tá certo? Por isso que, no caso, né, é importante associar a teoria, né, para esse tipo de questão teórica. Então, tem que saber o que constitui, qual é o elemento que acaba formando lá, tá certo? E sempre eu peço para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho, porque quando tiver coisa nova no canal, você vai estar sabendo disso daí, tá certo? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque senão não tem o sininho lá no caso. Se você não compartilhou, compartilhe, indique, né? Dê o joia, o like, né? E vamos trabalhando nessa situação. A segunda fase é sempre resolução de questões, porque a primeira fase foi o conhecimento teórico, né? O conhecimento teórico. Agora eu vou aplicar a minha criatividade na hora de resolver as questões. E sempre procurando um caminho eficiente e rápido para ganhar tempo nessas resoluções, tá certo? É isso aí. Ângelo Primo, por enquanto, se despede, mas com certeza voltaremos aí para resolver mais questões com vocês. Por enquanto eu digo tchau.